Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui eu, Rogério e João vamos resolver a lista de estrutura de decisão. Então, vamos começar. E vamos ao primeiro exercício, que é o maior. Basicamente, ele pede para a gente ler 3 valores e calcular qual é o maior dentre esses 3 valores lidos. Mas para isso, ele nos fornece uma forma, que ele chamou de maior AB. Essa fórmula, ela diz o seguinte: dado 2 valores quaisquer, a gente consegue calcular quem é o maior dentre eles. Ok? Até aí. E para a gente poder usar os valores que a gente lê nessa forma, eles têm que estar no formato de números inteiros. Então, a gente vai ter que montar uma estratégia de maneira que, dados 3 valores lidos, a gente consiga efetivamente calcular quem é o maior usando essa fórmula. Então, para isso vai ser muito simples. A gente vai começar lendo esses valores, chamar de A, B e C. A gente vai fazer o input, que ele vai fazer a leitura dos dados, e o split, ele vai fazer com que a gente receba os dados separados por espaços e vai separar esses valores nesses espaços, como se fossem valores independentes e armazenar nas variáveis A, B e C. Certo? Só que a única ressalva é que o input, ele sempre vai ler os valores do teclado sempre como string, texto. E a gente vai armazenar esses valores em texto nas variáveis A, B e C. Mas para esse problema, a gente precisa que esses valores sejam números inteiros. Para tanto, nós vamos convertê-los para números inteiros. Opa! É muito simples. A gente pegou o valor que estava armazenado em A aqui, resultado dessa expressão, e está convertendo ela para inteiro. Aqui está convertendo o valor armazenado em B para inteiro. O valor armazenado em C para inteiro. Certo? Muito simples. Agora a gente vai calcular, a gente vai ter que bolar uma estratégia de como é que a gente vai descobrir qual é o maior dentre os 3, se a fórmula calcula apenas o maior dentre 2 números qualquer. A gente poderia simplesmente calcular, primeiro, o maior dentre A e B, pegava esse maior, certo? E calculava o maior entre A, B e C. De maneira que o valor que eu vou usar na fórmula é esse maiorzinho que eu já descobri. Então, vamos estruturar isso? A fórmula diz o seguinte: eu vou ter A mais B, no caso A é só um primeiro valor e B é o segundo valor, coincidentemente é o nome das nossas variáveis aqui, mais o absoluto de A menos B. Tudo isso aqui dividido por 2. E como a gente vai ter que resolver primeiro essas somas aqui, esses cálculozinhos, e depois dividir, a gente precisa colocar entre parênteses. A programação segue a precedência da matemática aqui. Então, pronto, a gente coloca entre os parênteses e divide por 2. Muito simples. E só a ressalva, A e B são valores quaisquer. Tanto que aqui eu vou botar como primeiro valor maior AB, porque aí o resultado disso aqui é o maior valor entre A e B, e agora eu pego esse maior valor e vou comparar ele com C. Então, meu primeiro valor aqui é A e B. E eu vou somar ele com C, seguindo a fórmula, né? Mais o absoluto entre o primeiro valor, que nesse caso é maior AB, menos C, e vou dividir por 2. Tudinho certo. Aqui, teoricamente, armazena o maior valor dentre A, B e C agora. O único detalhe é porque o problema, ele pede, e o Uri é muito chato com isso, que a resposta do problema ela tem que ser exatamente igual ao que tem aqui. Tanto que vamos copiar como é que esse resultado ele tem que ser mostrado na tela. Então, colocamos aqui, e aqui no lugar do valor a gente vai colocar chaves, certo? Porque a gente vai substituir dentro dessas chaves a nossa variável. E aí ela vai mostrar, esse print, ele vai mostrar qual é o valor dessa variável, afirmando que ele é o maior. E essa variável vai armazenar o maior valor dentre os 3 lidos, certo? Só como eu estava falando, o Uri ele é muito chato com relação a como é que tem que ser mostrado esses valores, porque é assim que ele
testa se o problema, se a resolução do problema está correta ou não. Ele compara o que é que o print mostra com os valores que ele espera que sejam mostrados. Então tem que estar exatamente igual. E a gente tem um fator aqui que potencialmente pode gerar um problema, que é essa divisão. A divisão pode resultar em um número decimal. Nesse caso aqui, não vai resultar em um número decimal. Porque ele sempre vai dar o maior valor dentre dois números inteiros. E o resultado, teoricamente, é um número inteiro. Mas ele vai ser um número inteiro com vírgula zero no final, por causa da divisão. Então a gente vai precisar converter esse número para um número inteiro. Então é só pegar o próprio valor da variável e converter para inteiro. E fazer a variável receber novamente esse número, só que agora inteiro. E no print, a gente coloca esse valor. A lógica de construção do problema é basicamente essa. E vamos testar. Acertou. Acertou. É sempre muito importante a gente testar esses casos aqui do URI para saber se o nosso problema está correto, antes de enviar, porque se for para enviar, esperar o resultado, vai demorar muito mais. E através desses testes aqui, a gente tem uma ideia mais clara de onde é que o nosso problema, o nosso programa, né, ele está solucionando, ele está falhando. Então, a gente tem que saber, desses casos, qual é o que ele está falhando? Para a gente tentar descobrir o porquê que ele está falhando nesse caso. Então, a lógica é muito simples, e a única ressalva que eu queria fazer é que o URI, ele não testa só esses casos, ele testa muitos outros. Então, é sempre bom testar o seu programa, mesmo com casos que não estão aqui, só para saber se ele realmente está certinho. Depois que ele está certinho, a gente copia e cola no URI, para saber a resposta. E vamos ver se o exercício está pronto. Às vezes ele demora vários anos para carregar, mas faz parte da vida. E deu certo, felizmente. Ok? Agora vamos ao próximo exercício. E a lógica aqui é muito similar, de leitura de dados. A única coisa que ele pede é para a gente fazer algumas comparações usando as estruturas de decisão. Então ele vai pedir, para ler 4 valores inteiros, a gente vai usar aquela mesma lógica do exercício anterior. E a gente vai ter que fazer essas comparações aqui dentro da estrutura de decisão. Se essas comparações elas forem verdadeiras, vamos dizer assim, na linguagem que a gente fala em programação, que é se a expressão que a gente construir com as estruturas de decisão, com os operadores relacionais e lógicos, der um resultado verdadeiro, a gente vai mostrar valores aceitos. Se não, a gente vai mostrar valores não aceitos. Vamos ver com mais clareza como é que isso se dá. Então, vamos lá. Basicamente, a gente pega aqui a lista, já resolvemos esse exercício, vamos para cá. A gente vai ler 4 valores, A, B, C e D. Certo? 4 valores. E esses valores têm que ser números inteiros. Então, vamos lá, mesma lógica. A gente vai fazer um input para poder capturar esses valores, depois a gente vai quebrar os valores nos espaços usando o split, porque a gente quer todos os valores numa mesma linha, e esses valores vão ser respectivamente armazenados nessas variáveis, certo? Agora, a gente vai converter esses valores para números inteiros. Então, int A, int B, int C, int D. Ok, agora a gente tem números inteiros armazenados nessas variáveis. A gente só precisa testar se os valores eles vão ser aceitos. Para o valor ser aceito, o que é que ele precisa, né? O valor, ele precisa que B tem que ser maior do que C e D tem que ser maior do que A. Então, B tem que ser maior do que C e D tem que ser maior do que A. Vamos ver se é isso mesmo. B maior que C e D maior que A. E a soma de C com D tem que ser
maior que a soma de A com B. Então, a soma de quê? A soma de C com D tem que ser maior do que a soma de A com B. Certo. E C e D tem que ser ambos positivos. Então, além disso, C tem que ser maior que zero e D tem que ser maior que zero. E, por fim, ele diz que A precisa ser par. Um número ele é par quando o resto da divisão dele por 2 é igual a zero. Então, A, resto da divisão, que é esse operadorzinho aqui, por 2 é igual a zero. Então, vamos recapitular. Se essa expressão inteira for verdadeira, ou seja, se B for maior que C e D for maior que A, e C mais D for maior do que A mais B, e C e D forem maior que A, e o resto, e A for um número par, que é caracterizado por seu resto da divisão ser igual a zero, se isso acontecer para todos esses casos, a gente vai printar que os valores foram aceitos. Então, vamos copiar a mensagem. Valores aceitos. Se não, a gente vai printar valores não aceitos. Então, é bem intuitivo. Simultaneamente, todas essas condiçõezinhas aqui, ó, ela tem que ser verdadeiras. É o que o problema pede. E por isso que a gente está usando o AND. O AND, ele vai expressar essa noção de que isso aqui tem que ser verdadeiro, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Certo? Essa é a noção que eu tenho que ter. E aí o programa está dizendo, olha, se isso aqui tudinho for verdadeiro, eu vou mostrar na tela valores aceitos. Mas se não for, ou seja, se isso aqui não for verdade, automaticamente ele vai mostrar valores não aceitos. A lógica é essa, e vamos testar nosso programa. Executou direitinho. Copiar aqui. Eles valores não aceitos, tá certo? E agora ele tem que dizer valores aceitos. Pronto. Até aí tá tudo certo. Vamos copiar e jogar para ver o que a Uri disse. É sempre uma luta, sempre uma demora, uma tensão, mas a gente espera e deu certo. Ah, que alívio. Então, vamos ao próximo. A Bhaskara. Pronto. Aqui nesse exercício, a gente basicamente vai fazer o cálculo da fórmula de Bhaskara. E ele diz o seguinte, que a gente vai ler 3 valores de ponto flutuante. Até agora a gente estava lendo valores inteiros. Então, vamos ter que ter esse cuidado de converter para ponto flutuante, os valores lidos. E ele pede para a gente calcular o valor das raízes. Só que ele coloca uma imposição, que é, se não for possível calcular as raízes, a gente vai precisar mostrar a mensagem impossível calcular. Isso se dá, ou seja, não conseguir calcular as raízes, nos casos em que a gente tem o valor de delta sendo um valor negativo, ou no caso em que houver, né, uma divisão por zero, que é o caso em que A é igual a zero. Porque nesse caso, a gente vai dividir a expressão por zero. E é uma indeterminação matemática, o cálculo não vai poder ser realizado. Então, a gente basicamente vai ter que colocar essas restrições. E a gente vai ver como é que vamos fazer isso. Depois, a única ressalva é que o resultado ele tem que ser impresso com 5 casas decimais após o ponto. Então, basicamente isso. É uma lógica similar. Vamos lá resolver. A gente vai ler os valores A, B e C. Mesma estrutura, input para ler os valores, split para quebrar onde tem os espaços, e depois disso aqui ele vai atribuir esses valores respectivamente a essas variáveis. Agora, essas variáveis, elas vão precisar desses valores em formato de
número decimal. Então, para isso, eu converto para float. Opa. Pronto. Valores convertidos, eu vou fazer os cálculos da fórmula de Bhaskara. Eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu não preciso colocar parênteses, porque, como eu falei, segue a precedência da matemática. Então, é exponenciação primeiro, multiplicação e divisão depois. E, por fim, soma e subtração. Vamos lá. Pronto, a gente calculou o nosso delta. Agora, a gente vai fazer a restrição que o problema pede, que é, se o delta ele for menor do que zero, a gente não consegue calcular a raiz. E se o a for igual a zero, a gente também não consegue, porque a gente vai chegar em uma indeterminação matemática. Dessa forma, a gente vai fazer a restrição, que é, se delta for menor que zero, ou se a for igual a zero, nesses dois casos, é impossível de calcular. Então, a gente vai lá, vai pegar a mensagem, ó, impossível calcular, e vai colocar aqui. É o que acontece nesses casos. Se não for esse caso, se nenhuma dessas condições aqui for verdadeira, aí a gente vai para o else. E o else, basicamente, é o cálculo que a gente vai fazer dessas raízes. Então, a primeira raiz, vamos lá, né? A gente teria que ter a raiz de delta. Raiz delta. Para isso, a gente pega o valor de delta e pode elevar a um expoente fracionário, que é um meio. E aí seria o equivalente a fazer uma radiciação aqui. Vai ser raiz quadrada de delta, porque delta elevado a um meio é a mesma coisa que raiz quadrada de delta. Daria no mesmo. Certo? A gente faz isso porque a gente já tem o operador de exponenciação. Não precisaria tirar uma raiz, de fato, um operador para fazer a raiz nesse caso, né? Então, vamos lá. Nós temos a raiz de delta. Agora, vamos calcular a primeira raiz. R1 é igual a menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Só que tem um detalhe, que esse 2a aqui, olha só, como eu falei, as expressões seguem a ordem da matemática. E pela ordem da matemática, isso aqui teria que ser feito primeiro. Mas não, eu quero que isso aqui aconteça primeiro, para depois eu dividir. Da mesma forma aqui. Certo? Agora pronto. A gente impôs uma forma, tem que seguir nessa ordem as expressões. Então, eu estou alterando a precedência das operações. E aqui a diferença é porque é menos. E aqui seria R2. Calculei a primeira raiz, calculei a segunda raiz. Agora, é só a gente printar esses resultados. Vamos pegar o print dele, que já traz um problema para a gente não errar. E pronto, está aqui. Agora a gente substitui onde está o valor pela nossa variável. Vai ser a variável R1. E aqui vai ser a variável R2. O único detalhezinho é que ele pede que a gente imprima com 5 casas decimais. Então, para isso, a gente vai usar um formatador, que é caracterizado por 2 pontos, ponto 5F. E aqui, 2 pontos, ponto 5F. Aí ele vai dizer, olha, mostra esse resultado com 5 casas decimais. Certo? Deixa eu só conferir se são 5. São 5. E pronto. Então, basicamente, o nosso programa, o que é que ele faz? Ele lê os dados e converte para ponto flutuante. Depois a gente calcula delta, que é dado por essa forma, b ao quadrado menos 4ac. Depois a gente vai checar se é possível ou não tirar as raízes a partir desses valores. Então, se delta ele for menor que zero, ou se a for igual a zero, é impossível de calcular as raízes. E eu queria só enfatizar que só uma dessas condições precisa ser verdadeira para ele entrar aqui dentro e mostrar impossível de calcular. Porque a gente está usando um OR.
No exercício anterior, a gente usava um AND, o que significava que os dois precisavam ser verdadeiros ao mesmo tempo. Aqui, só um precisa ser verdadeiro. Se mais de um for verdadeiro, ótimo. A expressão vai continuar sendo verdadeira e ele vai mostrar isso aqui. Ok? E se nenhum dessas condições for verdadeira, aí que ele vai para o else. E aqui no else, ele faz o cálculo da raiz de delta e depois das próprias raízes e printa esses resultados. Então, vamos lá executar. Executou é um bom sinal. Vamos copiar os valores para testar. Opa, faltou um Fzinho aqui, ó. E é bom para vocês verem o erro, justamente para entender o que é que deu errado quando acontecer. Como a gente está usando essa expressão que a gente coloca o valor dentro das chaves, a gente necessariamente tem que colocar esse F, porque é esse F que vai dar essa funcionalidade às chaves. Ok? Agora vai dar certo. Pronto, menos 29, 788. Tá certinho também. Aqui ele vai ter que dar impossível de calcular. Aparentemente está tudo certo. Vamos copiar e jogar no URI para ver o que é que ele diz. E deu aceito. Mais um. Ainda bem. Então pronto, vamos respirar. Chegamos até aqui, certo? Se acalmar para ir para o próximo. Então, pessoal, agora a gente vai para o exercício 1038, que é o exercício chamado lanche. Então, deem uma lida aí no exercício e vou começar a resolver. Basicamente, a gente vai ter que receber um código e uma quantidade de produtos. Então, aqui a gente já tem a tabelinha com qual código remete a qual preço. E basicamente a gente vai ter que fazer o quê? Pegar o código, saber qual é o preço e depois multiplicar pela quantidade. Bem tranquilo. Então vamos lá, usando tendo novamente aqui o URI, ele pede ele dá duas entradas. Então a gente vai ter que usar o nosso amigo split. Então a gente primeiramente divide organiza quais vão ser as variáveis, né? A primeira vai ser o código, a segunda vai ser a quantidade. Isso tudo vai receber alguma coisa e aqui a gente divide. Agora o código mesmo. Então, a gente precisa saber o preço do produto. Então, a gente vai usar isso aqui, para conseguir fazer isso, a gente vai usar algumas estruturas de decisões. Então, vamos começar pelo código 1. Então, no caso, se o nosso código for igual a 1, a gente vai apresentar uma coisa. O nosso preço vai ser 4, mas no momento eu gostaria de mencionar uma coisa. Quando a gente põe aqui o input e o split, só reiterando, e a gente deixa dessa forma, essas duas variáveis estão guardando um string, não estão guardando valores inteiros, não estão guardando números. Então foi exatamente por isso que eu coloquei aqui. Coloquei dessa forma. Contudo, a gente vai precisar de um número inteiro para fazer o cálculo, principalmente aqui em quantidade. Então, o que eu vou fazer? Como o João mostrou antes, eu vou fazer uma conversão. Eu falo que int código e int quantidade. Pronto. Agora eu não preciso mais usar as aspas. Posso colocar um número 1 aqui. Se código for igual a 1, eu sei que o preço vai ser igual a 4.0. Eu poderia continuar da seguinte forma. Fazer um else, caso, como eu sei que o código não é igual a 1, então eu sei que eu poderia fazer um else e fazer outro if aqui. Mas se eu for fazer isso,
e continuar para os seguintes, o código vai ficar muito aninhado, vai acabar ficando feio e difícil de entender. Então, a gente pode usar a seguinte funcionalidade do Python, usar o comando elif. O comando elif é basicamente um comando else junto com o comando if, é por isso que ele se chama elif. Então, se o código for igual a 1, executa isso daqui. Se o código caso o código que eu passar for igual a 2, eu vou fazer preço recebe 4.5. Então, quando a gente for... Aqui é 2 pontos. A gente for continuando, olha como vai ficar bem mais limpo o código. Vou fazer aqui elif igual a código. Elif código igual a 3. Preço vai receber 5.0. Elif, o código igual a 4. Preço recebe 2. Então, por fim, eu posso colocar aqui um elif. Preço recebe 1.5. Então, olha como o código fica limpo, fica fácil de entender. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Se o código for igual a 1, o valor de preço vai ser igual a 4. Caso isso seja falso, ele vai vir para cá. Aí ele vai perguntar, se o código for 2, aí bota o preço como 4,5. Aí, se o acima também tiver falso, aí pergunta, o código é igual a 3? Se for, o preço é igual a 5. Aí, novamente, isso daqui deu errado. Se o código for 4, coloca o preço como 2. Se esse de cima tiver errado e o código for igual a 5, põe igual o preço, coloca o preço como 1.5. Bem tranquilo, bem de boa de entender. E como vocês devem imaginar, se eu fosse usando um else, depois um if, e depois um else, depois um if, o código ia ficar muito cheio, muito feio. Então isso ia dificultar para a gente. Então, basicamente, agora a gente quer imprimir qual vai ser, qual é o preço, ou melhor, quanto é que deu no total. Então, basicamente, a gente vai imprimir. Deixa eu ver como é que o Uri quer. O Uri quer total, 2 pontos, espaço, R cifrão, espaço, com 2 casas após a vírgula. Então, a gente pode colocar aqui total, 2 pontos, espaço, R maiúsculo, cifrão, espaço. Aí aqui a gente coloca o valor. Aí a gente vai usar as f-strings para ajudar a gente. Aqui no caso, a gente coloca preço vezes quantidade. Não se esquecer de colocar o F aqui para que a funcionalidade das chaves seja executada da forma correta, da forma que a gente queira que seja executada, né? Porque aqui a gente está pedindo para o Python imprimir quanto é que vai dar o resultado dessa multiplicação, e não esse texto literalmente. Se a gente tirasse o F, ele ia imprimir esse texto literalmente. Caso quando a gente coloca o F, vai aparecer aqui o resultado da multiplicação. Então vamos executar aqui para ver. Vamos pegar um dos exemplos aqui. 3 e 2. Aí é para aparecer 10. Vamos lá. Executar. 3 espaço 2. Opa. Igual a 10. Dá uma pausa aí, o editor, rapidinho. Pronto. Calma aí, teve um barulho do carro que eu fiquei... me desconcentrei. Pronto. Deu 10, a gente pode pegar esse código aqui e
teste lá depois, testa mais com alguns e vamos ver o que é que dá aqui. Infelizmente, o Uri me deu erro de 100%. Agora, por que isso aconteceu? Possivelmente deve ter sido a forma que eu apresentei. Então, voltando aqui no código, o que é que tinha acontecido? Eu tinha apresentado o resultado com uma casa após a vírgula. Então, para que apareçam as duas casas após a vírgula, a gente tem que colocar isso aqui, ó. 2 pontos, ponto 2F. Então, 2 pontos, ponto 2F. Significa que vai ter 2 pontos após a vírgula. Ó, executando aqui, ó. 3, 2, 10.10. Agora eu vou colocar lá no URI, né? Pronto. Agora, após a correção, vimos que o URI aceitou o nosso código. Vamos para o próximo. Agora vamos ao exercício dos triângulos, que é o que muita gente teve dificuldade. O exercício ele é simples, mas tem uma pegadinha. Vamos lá. Olha só, ele pede para a gente ler 3 valores de ponto flutuante, A, B e C, e ordenar esses valores em ordem decrescente, de modo que o lado A represente o maior dos 3 valores. Isso é um ponto para prestar atenção. E depois, ele pede, né, para a gente definir algumas categorias desses triângulos que ele tem aqui. Olha, essa condição diz que não se forma triângulo, essas aqui se referem aos ângulos do triângulo, e essa aqui se refere aos lados do triângulo, certo? E basicamente a gente vai ter que printar essa classificação. E aí é um ponto importante que eu queria ressaltar, que é a gente sempre tem que ter um conhecimento bom sobre o problema que a gente está tratando. Nesse caso de exercícios do URI, ele nos fornece a maior parte das informações que a gente precisa, mas em alguns momentos não é suficiente, a gente tem que ter um entendimento sobre o problema de fato. Nesse aqui, ele fornece, mas de uma maneira muito nebulosa, por exemplo. Eu vou apenas considerar alguns pontos. Ele pede para ordenar de maneira decrescente. Isso aqui daria um trabalho, porque a gente tem 3 valores. Lá naquele exercício anterior, que a gente ordenou os valores, deu para dar uma noção de como é que poderia ser. Outra forma de fazer a ordenação seria com base em condições. Então, olha, se A for maior que B e B for maior que C, eu tenho essa ordem crescente de valores, certo? E eu vou ter que estruturar minhas variáveis de maneira a colocar meus valores nessa ordem. Ah, mas se for B que for maior que A e A for maior que C, eu tenho outra ordem. Então pode ver que isso traz uma complexidade à resolução. Mas a gente não precisa dessa complexidade toda, pela seguinte razão. A gente não precisa saber todos esses valores em ordem decrescente. A gente só precisa saber o valor de A. Porque quando a gente está trabalhando com triângulo, e aqui dá para vocês verem isso, ó, com relação aos lados, a gente não precisa saber quem é maior, quem é menor. Ele só pede para a gente verificar se os lados são todos iguais ou se pelo menos 2 lados são iguais. A ideia é essa. No caso, apenas 2 lados são iguais, né? Então, pronto. Não preciso saber quem é maior, quem é menor. Eu preciso só comparar igualdades aqui. Aqui é um pouco diferente. Mas perceba que aqui eu sempre tenho somas, ó. Independe se eu estou somando um menor com um maior ou um maior com um menor. Efetivamente, a única coisa que eu preciso saber é quem é A. Porque é A que está sendo isolado aqui do lado esquerdo da expressão e que eu estou comparando ele com os 2 outros lados. Então, indo um pouquinho para a matemática, a gente vê que A é a hipotenusa nesse caso. É o maior lado. E a gente está comparando ele com os outros lados do triângulo. Então, isso dá uma noção de que a gente não precisa ordenar em ordem decrescente. A gente só precisa saber quem é A. Ou seja, quem é o maior dos valores. E isso vai ser relativamente simples de se obter. Segundo ponto é que, obtendo esses valores em ordem decrescente, no caso, obtendo o valor de A,
a gente vai verificar se, através dessa expressão, né? Através dessa expressão, a gente vai verificar se esses valores formam um triângulo. Se formar, a gente testa esses outros casos. Se não formar, que é esse caso, a gente para aqui. Certo? Depois, caso o triângulo seja formado, a gente primeiro vai checar as condições de ângulo que são excludentes entre si. Ou ele é retângulo, ou ele é obtusângulo, ou ele é acutângulo. E aqui depois a gente vai checar a questão dos lados, que também são excludentes entre si, e eu vou mostrar como. Certo? Então, aqui na entrada, eles, olha, valores de dupla precisão de ponto flutuante. Certo. Vamos ao exercício. Eu vou obter os lados A, B e C, aquela estrutura básica, input, ponto, split, peguei os valores, estão armazenados em A, B e C. Agora eu vou converter esses valores para decimal, né, através do float. Então, float A, float B, float C. Pronto. Temos os valores agora em ponto flutuante e a gente pode começar a brincar. Primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção é nessa ordenação. E como eu falei, a gente só precisa saber quem é o valor de A. E A é sempre o maior valor. Então vamos lá. Se A já for o melhor valor, ou se A já for o maior valor, eu preciso fazer alguma coisa? Não. Mas se B for o maior valor, eu preciso fazer alguma coisa? Preciso. Preciso colocar o valor de B em A e o de A em B. Eu estou fazendo uma troca. Certo? Se C for o maior valor, preciso fazer alguma coisa? Preciso. Preciso colocar o valor de C em A e o de A em C, para fazer essa troca, certo? E tamanho em relação a B e C não importa para mim. Então, vamos lá. Se A já for o maior valor, não faço nada. Mas se B for maior que A e B for maior que C, eu sei que B é o maior valor. E nesse caso, o valor de B vai ter que, no caso, o valor de A vai ter que receber o valor de B, e o valor de B vai ter que receber o valor de A. Então, ó, olha só como é que eu posso fazer essa troca de uma maneira muito simples em Python. Se B for maior que A e B for maior que C, eu faço o seguinte: A vai receber o valor de B e B vai receber o valor de A. Agora aqui eu tenho certeza de que A possui o maior valor. Certo? Então, foi a primeira condição. A segunda condição que é, se isso aqui for verdade, eu já pego o maior valor e coloco em A. Eu não preciso testar mais nada. Então, por isso que eu vou usar um elif. Certo? Mas se isso aqui não for verdade, eu vou para a próxima condição. Qual é a condição? C ser maior do que A e C ser maior do que B. Nesse caso, A vai receber o valor de B, ou A vai receber o valor de C, e C vai receber o valor de A. Então, ó, C vai para A vai para C. Fiz a troca. Agora, o A está com o maior valor, certo? Pronto. E só recapitulando, se A for o maior valor, preciso fazer alguma coisa? Não, porque eu já passo por isso aqui e nada disso aqui é executado. Ele vai ver que A, na verdade, é o maior valor, então isso aqui é falso, e eu continuo com A sendo meu maior valor. Então, efetivamente, só preciso testar essas condições. Então, vamos lá. Primeiro passo foi realizado. A gente já tem na variável A o maior dos valores. Segunda coisa que a gente vai testar é se esses valores formam um triângulo. Como é que eu testo isso? Ele diz aqui a expressão: se A for maior ou igual a B mais C, não forma triângulo. Então, vamos lá. Se A for maior ou igual B mais C, não forma triângulo. Então, se isso acontecer, eu printo. Não forma triângulo. Pronto. Se isso não for verdade, quer dizer que eu formo o triângulo. Certo? Então, é esse else aqui. E aí, se formar o triângulo, eu vou precisar classificar as características desse triângulo, quanto aos seus ângulos e quanto aos seus lados. E é o que a gente vai fazer a seguir. Então, ó, a expressão. Vou até copiar isso aqui e vou deixar aqui embaixo.
certo? Só para a gente se situar. Então, vamos lá. Se ele formar o triângulo, eu vou ter que verificar. Se A for igual a B ao quadrado, opa, é se A ao quadrado, na verdade, né? Porque ele não pegou ali. Se A ao quadrado for igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ele vai ser um triângulo retângulo. Não é um copio, triângulo retângulo. Como eu falei, essas condições, elas são excludentes, porque ou ele é retângulo, ou ele é obtusângulo, ou ele é acutângulo, certo? Então, mais uma vez, eu vou usar um elif. E eu vou usar a mesma expressão aqui de cima. Eu quero chamar a atenção a essa expressão para vocês entenderem que os operadores relacionais de igualdade, maior que, menor que, eles têm menor precedência do que os operadores aritméticos. Então, essa expressão vai ser calculada e essa expressão vai ser calculada depois que a gente vai testar se esse lado da expressão é igual a esse lado da expressão. Ok? Só... Pronto, isso mesmo. Aqui, no caso, vai ser A ao quadrado, vai ser maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? E vamos para o próximo também. Aproveitar a deixa. Ao quadrado vai ser menor do que esse lado da expressão, ok? Para esse caso, a gente tem que o triângulo ele é obtusângulo. E para esse caso, a gente tem que o triângulo ele é acutângulo. Certo? E aí, só dando uma olhada no fluxo, né, das coisas, a gente usou o if e o elif, porque vai acontecer o seguinte no nosso código. Ele vai testar primeiro essa condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa o que está dentro do if, que é isso aqui, certo? E não testa, não faz nada com relação a isso aqui. Ele já passa para a linha fora desse conjunto de if e elif, ó, ele já vem para cá, certo? Mas se essa condição falhar, der falso, aí que ele vai testar. Olha, essa outra condição aqui é verdade? Se for, ele executa o que está dentro dela. Se não for, aí que ele vai passar para a próxima. Certo? Então, a gente está, na verdade, condicionando a execução disso aqui à falha dessa condição. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui serve para a gente determinar o triângulo quanto aos seus ângulos. Agora, o problema pede para a gente determinar quanto aos seus lados. Então, vamos copiar. Ele diz, olha, e aí perceba, se a gente tivesse, ao invés de elif, colocado if, ele ia testar essa condição. Depois ele vinha para cá e ia testar essa condição independente dessa aqui de cima ter sido verdadeira ou não. E testar essa de baixo, independente dessas aqui serem verdadeiras ou não. Sempre que eu colocar um if, quer dizer que ele sempre vai testar aquela condição, independentemente das anteriores. Ok? Só que aqui não faz sentido, né? Porque, como eu falei, são excludentes. Ou ele cai em uma e o resto não é válido, ou ele não cai em nenhuma dessas. Certo? Então, só uma vai ser válida por vez. Se só uma vai ser válida por vez, eu posso dizer, olha, testa primeiro essa. Se for válida, não precisa testar o resto. Mas se não for, aí que eu passo para a próxima. Certo? Então, por isso que eu tenho que usar o elif. E aqui, com relação aos lados, da mesma forma. E é importante considerar uma coisa com relação aos lados. Ó. Primeira coisa, a gente tem que testar se todos os lados são iguais para saber se o triângulo ele é equilátero. Então, vamos lá. Se A, o lado A, for igual ao lado B, e se o lado B for igual ao lado C, C, e se o lado A for igual ao lado C. Então, estou testando que todos os lados são iguais entre si. Se isso for verdadeiro, o triângulo ele é equilátero. E aí eu faço um elif para poder testar se o triângulo ele é isósceles, que é se apenas dois lados forem iguais, certo? Então, entenda,
deixa eu terminar de escrever, que a gente discorre mais sobre isso. Se apenas dois lados forem iguais, então é só se A for igual a B, aqui, na verdade, ou se A, cadê? Isso. Ou se B for igual a C, ou se A for igual a C. Então, olha só que essas duas expressões são diferentes. Aqui, simultaneamente, A tem que ser igual a B, B tem que ser igual a C, e A tem que ser igual a C. Tudo isso aqui tem que ser verdade, ao mesmo tempo. Aqui, como eu estou usando o OR, eu estou dizendo que, olha, esse aqui pode ser verdade e esse resto pode não ser. Esse aqui pode ser verdade e o resto pode não ser. Esse aqui pode ser verdade e o resto pode não ser. Eu só preciso que uma dessas condições seja verdadeira para poder executar isso aqui. O print dizendo que esse triângulo ele é isósceles. Essa é basicamente a diferença entre o OR e o AND. O OR, eu preciso só que uma condição seja verdadeira para ele entrar e executar isso aqui. No AND, eu preciso que essa condição, essa aqui e essa aqui, seja verdadeira para ele poder executar, certo? E aí eu só queria mostrar essa comparação, mas dizer que existe uma forma mais resumida de dizer, olha, todos os lados são iguais, eu poderia simplesmente dizer, olha, A é igual a B e B é igual a C. Eu poderia escrever assim de forma resumida, certo? Esse aqui não teria. Mas esse aqui pode ser escrito assim porque ele está dizendo, olha, esses três são iguais entre si, é basicamente uma igualdade só. Ele compara A igual a B, verdadeiro. Esses dois aqui são iguais a C? São. Em algumas linguagens, não é suportado fazer essa operação dessa forma. Por isso que eu escrevi primeiro daquela forma, para depois fazer dessa forma. O Python fornece essa facilidade, e é legal entender essa contraposição entre o AND e o OR. Pronto. Feito isso, basicamente o exercício está pronto. Então, só recapitulando, leu os dados, converteu para float. Depois, ordenou. Se B for maior que A e B for maior que C, significa que B que é o maior. Então, B tem que ser armazenado em A. Então, eu troco o valor de B, passo ele para A, e pego o valor que estava em A e passo ele para B. Aqui, se C for maior que A e C for maior que B, significa que C que é o maior. Então, C que tem que ser armazenado em A. Então, eu passo C para A e o valor de A que estava em A, eu passo para C. Então, fiz uma troca bem simples. Aqui, eu checo se forma triângulo, se não forma, no caso. Se não formar, eu printo não forma, pronto, acabou o programa aí. Mas caso forme, e aí esse else, ó, esse else aqui, ele está dizendo, olha, se essa condição não for verdadeira, eu executo isso aqui. Eu não quero nem saber, não quero nem testar uma outra condição. Se essa aqui não for verdadeira, se essa condição falhar, eu necessariamente executo isso aqui, certo? E aí, quando eu chego aqui, eu testo quanto aos ângulos do triângulo, checando através dessas condições de forma excludente, de forma que eu testo isso aqui, se for verdadeiro, eu executo. E não passo para o resto. Não executo nem o resto. Eu já venho para cá, testar essas condições aqui de baixo, certo? Mas se falhar, aí que eu vou para a próxima. É essa estrutura de usar if e elif, ok? Então, é basicamente isso. Agora a gente vai testar a resolução no URI. E eu espero que dê certo. Enquanto ele carrega, eu queria só ressaltar um ponto, que é, se o teste para o triângulo isósceles tivesse acontecido antes, então a gente tivesse escrito dessa forma, ele sempre ia dizer que o triângulo é isósceles quando o triângulo fosse equilátero. Por quê? Porque o triângulo equilátero não tem os três lados iguais. Se ele tem os três lados iguais, necessariamente, pelo menos dois lados são iguais. Mas
eu não queria que o programa mostrasse triângulo isósceles e equilátero ao mesmo tempo. Não faz sentido. Ou ele é um ou ele é outro. E se ele tem os três lados iguais, ele é só equilátero. E aí, se ele não for equilátero, é que eu vou testar se ele é isósceles. Então, por isso que a ordem tem que ser essa aqui. Ok? E o programa aceitou. Certo? Então, é isto. Deixo vocês com o Rogério. Vamos lá, pessoal, para o exercício 1049, que se chama animal. Então, vocês já devem ter lido e, basicamente, a gente vai ter que fazer várias análises. Então, como vocês podem ver, sim, por exemplo, aqui vamos pegar essas duas primeiras linhas. Um animal vertebrado, que é uma ave, que é carnívoro, é uma águia. Animal, ave, onívoro, homem. Então, a gente percebe que vai ser vários, como é que o exemplo, vários galhos de uma árvore. Então, obviamente, aqui a gente vai precisar usar condicional. Então, vamos para cá. Primeiramente, o Uri vai passar aqui, esqueci de mostrar. Ele vai passar 3 inputs e a gente, cada um em cada linha. E a gente, no final, a gente só põe um output e mostra qual é o bicho. Então, vamos lá. Eu copiei aqui para ficar mais fácil. Então, o bicho vai ter 3 características. Primeiro, a gente vai saber se ele é vertebrado ou invertebrado. Aí, a partir dessa, a gente vai ter mais 2 e depois mais 2. Então, 2 possíveis, né? 2 possibilidades. Então, essa daqui, vamos tomar essa linha aqui como a primeira característica, essa segunda aqui como a segunda característica e essa como a terceira característica. Então, vamos ser bem simples e usar nomes fáceis. Característica 1 vai receber um input. E aqui a gente quer que seja realmente um string, então não tem problema de manter assim. A terceira, a segunda. Pronto. Aqui agora a gente pegou as 3 características. Aí agora a gente vai ter que saber qual bicho é de acordo com as características. Então, primeiramente, a gente olha aqui nesse nível e percebe que só há 2 possibilidades. Então, a gente primeiro tem que analisar a primeira característica. Então, vamos analisar com o if. Se a característica 1 for igual a vertebrado, então quer dizer que a gente vai estar dentro dessas possibilidades aqui. Caso não seja, a gente vai estar nessas possibilidades. Então, vamos já dividir o código para ficar entre essas possibilidades e essas. Aqui a gente pode usar um else. Eu vou usar um else para vocês verem uma forma um pouco diferente. Aqui a gente poderia usar um elif, só que eu acho que nesse caso, desse exercício, fica melhor a gente usando um else. E também é interessante vocês verem formas diferentes de organizar o código. O código não vai ficar feio, nem absurdamente difícil de entender, só vai ficar um pouquinho diferente. Porque nesse caso aqui é interessante usar o else. Então vamos lá. A gente tem aqui 2 partes, né? O if e o else. O if vai cuidar para esses 4 de cima e o else vai ficar esses 4 de baixo. Então vamos focar primeiro nos de cima. Vamos deixar o else aqui um pouquinho para baixo e depois a gente volta. Sempre se atentem à indentação, tá certo? Como eles estão com a mesma margem, no caso aqui seria margem 0, significa que eles são basicamente o mesmo comando, né? O else está se referindo a esse if. Então vamos lá. Vamos dar um tab, a gente vai dar um espaço para frente, significa que a gente vai falar de outro if. Aqui vamos para a segunda característica, o segundo nível. Então ele pode ser uma ave ou pode ser um mamífero.
Então, novamente, a gente põe lá outro if. Se a característica 2 for igual a ave, significa que ele está entre essas duas opções aqui. Caso ele não seja uma ave, ele vai ser um mamífero. Então, aqui a gente pode botar um else também, que vai significar... caso não seja ave, tem que ser um mamífero. Ou a gente pode colocar também aqui um elif, característica 2, igual a mamífero. Tá certo? Mas, novamente, eu quero mostrar para vocês um pouco diferente para vocês se acostumarem também. Então, vamos usar um else. Então, esse else se refere a esse if aqui, certo? Agora, voltando para a primeira parte. Se é uma ave, ela pode ser carnívora ou onívora. Então, novamente, a gente vai dar outro tab e a gente vai perguntar novamente. Se a característica 3 for igual a carnívoro, significa que ela é uma águia, então eu posso printar águia. Tá certo? Então, no caso, se ela for um vertebrado, uma ave, mas não for carnívora, ela vai ser uma onívora e vai ser esse bicho. Então, no caso, a gente aqui, ó, nesse terceiro if, a gente pode colocar outro else. Novamente, poderia usar um elif, mas vamos usar um else. Então, aqui a gente printa. Bom, pronto. Então, a gente já passou por todas as possibilidades de vertebrado e aves. Então, esses dois bichos. Aí agora vamos voltar, agora vamos para vertebrado e mamífero, novamente. É um vertebrado, então a gente vai passar um pouquinho para dentro. Mas, no caso, é um bicho que é vertebrado, mas não é ave. Então, esse else aqui vai servir para esse if aqui, ó, que está na mesma indentação. Então, no caso, eu não preciso digitar que é mamífero por causa do uso do else. Então, eu já sei que é um mamífero. Então, aqui dentro, eu vou colocar mais alguns ifs. No caso, vai ser um if para a gente saber se é um onívoro. E depois um else para saber se é herbívoro. Da mesma forma que eu fiz aqui. Não vai mudar muita coisa, não. Então, eu sei que ele é um vertebrado, é um mamífero. Aí eu chego aqui e pergunto. Característica 3 é igual a onívoro. Se for um onívoro, significa que é o bicho homem. Caso não for onívoro, ele é um herbívoro. Então, vai ser a vaca. Vocês podem perceber que a ideia do exercício, quando a gente faz para o primeiro, se torna bem simples, porque é basicamente uma repetição daqui em diante, tá certo? Para eu saber a primeira característica, eu uso um if. Caso ele não seja da primeira, obviamente ele vai ser da segunda. E caso a primeira característica seja um vertebrado, temos esse if aqui. Caso ele não seja, ele vai vir para esse else, que aí a gente vai começar a fazer agora. No segundo, do mesmo jeito, se for uma ave, a gente vem para cá. Se não for uma ave, a gente vem para cá. Então vamos lá. Pronto. Aí agora a gente vai para a segunda parte. E a gente basicamente vai repetir o que a gente fez na primeira, só mudando as características e mudando os bichos. Mas vai ficar basicamente a mesma coisa. Então, primeiramente, eu sei que nesse nível é um invertebrado, por causa do else aqui. E agora eu tenho que saber se é um inseto ou um anelídeo. Então, if característica 2. O inseto vai ser um desses dois. Caso não seja, vai ser um desses dois. Então, vamos colocar logo o nosso else aqui para não se perder. Aí agora, dentro de inseto, pode ser esse ou esse. Então vamos perguntar. If, cara. Matófago. Vamos errar.
Então, se for um inseto hematófago, eu sei que é uma pulga. Aí eu posso aqui, print, pulga. Se não for um hematófago, é um herbívoro. Eu posso colocar aqui um else. Herbívoro. Herbívoro. Agora vamos para os dois últimos. Aqui no caso não é inseto, é um anelídeo. Esse else aqui está informando isso para a gente. E agora a gente pergunta, faz as últimas comparações. Se a característica 3 for igual a hematófago, eu sei que é uma sanguessuga. Caso não seja, eu sei que é uma minhoca. Print. Minhoca. Pronto, novamente, ó. Esses quatro aqui, ó como ficou o nosso código. Ele não ficou feio, claro, ele também não é a coisa mais fácil de ler, que a gente vai precisar dessa tabelinha aqui para ajudar. Mas se vocês virem, não tá bagunçado, não tá nada feio aos olhos, digamos assim. Então vamos aqui copiar nossa solução e jogar lá no URI. Meu Deus, de novo. Então, foi 100% porque, novamente, foi um erro de digitação. Aqui eu deveria ter colocado lagarta e não herbívoro. Perdão. Vou colocar aqui o código de novo. Um momento, vamos lá. Pronto, conseguimos. O Uri aceitou. Foi apenas um erro de digitação, mas a lógica estava certa. Vamos lá. Agora a gente vai para o nosso último exercício, que é o Notas da Prova, o 2344. Leiam aí, mas basicamente a gente vai receber um valor e falar onde é que esse valor está e imprimir o conceito dessa nota, no caso, né? Então, isso é basicamente intervalos. Então, é bem tranquilo de fazer. Entrou alguém aí? Só eu. É que eu troquei de conta. Tá. Então, basicamente, a gente vai receber uma nota e a gente tem que falar em qual intervalo está. Então, primeiro a gente recebe esse número, o input, a gente converte ele. E agora a gente faz basicamente ifs e else para saber onde é que tá essa nota no intervalo. Então, se a nota for igual a 0, eu sei que o conceito dela é E. O conceito é. Pronto. Aí agora a gente continua. Caso não for, se a nota não seja 0, ela pode estar vai ser de 1 a 100. Então a gente precisa saber em qual intervalo está. Então, como é que a gente identifica, como é que a gente converte esse intervalo em uma expressão lógica? Primeiramente, eu quero que o número esteja entre 1 e 35. Logo, eu quero que ele seja maior que 1, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 35. Então, eu quero que essas duas condições sejam satisfeitas, ou seja, eu vou usar um AND. Então, vou usar aqui um elif. Então, a nota tem que ser maior ou igual a 1 e a nota tem que ser menor ou igual a 35. Então, aí vai imprimir o D. Seguindo, no próximo intervalo, a nota tem que ser maior ou igual a 36 e nota menor ou igual a 60. 20. Elif. Seguindo, o terceiro intervalo. Então, tem que ser de 61 a 85. Então, a nota tem que ser maior ou igual
a 61 e nota menor ou igual a 85. B. E por fim, nota tem que ser maior ou igual a 86 e nota tem que ser menor ou igual a 100. No caso, a gente vai ser o conceito A. Bem tranquilo, bem fácil. Agora eu vou falar um negócio, uma facilidade que o Python permite. Então, o que isso... essa foi a conversão que a gente fez a partir do quê? A partir da notação matemática, da ideia de intervalo. De tá, o número está entre o 1 e o 35, nesse caso. Então, como é que a gente escreveria isso lá no papel? A gente escreveria, sei lá, 1... tem que ser menor ou igual a um valor x, e esse valor x tem que ser menor ou igual a 35. Nosso x aqui seria a nossa nota, e matematicamente seria basicamente isso que a gente estava tentando escrever. E o Python, ele permite você escrever assim. Ou seja, essa forma aqui é equivalente a essa daqui. Então, vamos substituir aqui, para ficar mais claro. E aqui a gente vai substituindo também, e colocando os valores necessários. Então, nota tem que ser menor ou igual a 36, e tem que ser maior ou igual a 36 e menor ou igual a 60. Aí, para o conceito... isso foi para o conceito C. Para o conceito B, nota tem que ser maior ou igual a 61 e menor ou igual a 85. E por fim, nota aqui, o conceito A, ela precisa ser menor ou igual a 66, maior ou igual a 86, perdão, menor ou igual a 100. Então pronto, com esse nosso código, a gente resolve o exercício do URI. Vamos colocar aqui, para confirmar. Enviando. Pronto, conseguimos. O Uri aceitou a nossa questão. E com isso terminamos a nossa resolução de listas. Então, agradeço aí por você estar assistindo. E semana que vem a gente vai ter encontros síncronos para a resolução das listas com o pessoal, os novos integrantes do PET, que vão estar ajudando a gente nesse sentido, tá certo? Então, ao longo da semana eu vou avisar os horários tudo certinho e tal, para a gente, para que o maior número de pessoas possa participar. Os encontros também serão gravados, não se preocupe. Então é isso, agradeço e muito obrigado.